Boa tarde a todos. É, Hoje a nossa aula vai ser sobre função afim, né? Ou função afim ou função de primeiro grau. É a mesma coisa, né? Vamos lá. A função afim, também chamada de função do primeiro grau, é uma função f de R em R. E que significa esse de R em R? É que vai de a imagem, né, da função, o domínio da função é real e a imagem também. Então, vai ser uma função de R que vai levar para R, né? Enfim, definida como f de x, a função, né, f de x é igual a ax mais b, sendo a e b números reais. A gente já viu, né, que são números reais. As funções f de x, né, igual a x mais 5 e g de x igual a raiz de 3 é o 3 vezes raiz de 3x menos 8 e hx igual a 1 sobre 2x são exemplos de função afim. Nesse tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de variação da função. Já o número b é chamado de termo constante. O coeficiente, né, de x, que é chamado de a, é sempre o número que acompanha o x, né? Aqui no caso da função f é, é o 1, né? Quando, igual aqui, função f é igual a x mais 5. Como o x está sozinho, a gente tem que x é igual a 1 vezes x, né? Ou seja, o número a, né? O coeficiente a é o 1. E o coeficiente p é o 5, constante, né? Que está sozinha, vamos supor, né? O g, o coeficiente a é 3 raiz de 3. E o B é o menos 8. Muito importante isso aqui, ó. Quando a gente fala B, né? Quem que é o termo constante? É o termo que está sozinho? Vamos supor que faça essa pergunta para você nessa G. A gente coloca só o 8 ou a gente coloca o menos 8? Obrigatoriamente a gente tem que colocar o menos 8. O número sempre vai, o sinal, né, vai sempre acompanhar o número. Se tivesse mais, seria mais 8. Só que como a gente não é acostumado a usar o símbolo de mais 8, mais 10, a gente só coloca 10 e 8, a gente não precisa colocar. Mas como aqui é negativo, nessa função específica, a gente seria obrigados a colocar o menos 8. Porque se a gente faz essa função, joga essa função para fazer uma reta, né? Essa função vai dar uma função completamente diferente do que se fosse mais 8, né? Posteriormente, a gente pode ver sobre isso. Na função h, 1 sobre 2 é o a, né? Ou seja, o número que acompanha o x. E o b, quem é o b? Quando não tem a constante, o b é quem? O b é zero, né? Certo? O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos x e y. Desta forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função. Exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Construa o gráfico da função f de x é igual a 2x mais 3. Para construir o gráfico dessa função, vamos atribuir valores arbitrários para x, substituir a equação e calcular o valor correspondente para f de x. Certo? Aqui, a gente escolheu os valores para x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que a gente pode escolher qualquer valor para x. Qualquer valor que a gente escolher para x aqui, seja ele 100, 150, 200, e jogar na função, tem que dar a mesma reta. Ou seja, a reta que a gente constrói, tipo, essa função aí, a gente construiu uma reta, ela tem que ser igual, independente dos valores que você escolher para x. Cada função vai dar uma reta diferente. Então, se você faz uma reta de uma função e depois você vai lá e faz de novo e deu uma reta completamente diferente, aí alguma coisa está errada. Por quê? Porque cada função tem sua reta, né? Função de primeiro grau. Lembrando que essa reta só acontece quando é função de primeiro grau. Função de primeiro grau é o quê? É sempre uma reta. Então, uma função sempre vai dar uma reta igual, né? Igual assim que eu digo, cada função tem sua reta, vamos supor, né? Cada função, se as funções são diferentes, vão dar retas diferentes, certo? Aí aqui a gente colocou menos 2 no lugar do x, ficou, né? A gente fez que deu que o f de x é igual a menos 1. Então, f de menos 2 é igual a menos 1. Então, quem é o x da função? O menos 2. E quem é o y? Coisa muito importante, quem é o y?
O menos um, né? Por quê? Porque o f de x é igual ao menos um. Aqui no caso, o f de x deu menos um. Então, a gente já tem um ponto no plano cartesiano. E assim sucessivamente. F de menos um, quem é o x? O menos um. Quem é o y? O 1. Então, já dá uma retinha lá no plano cartesiano, né? Vamos ver aqui, ó. Os pontos escolhidos no gráfico f de x são apresentados na imagem abaixo. Aí, ó. Que a gente pegou o menos 2 lá, ó. Tá a tabelinha entre tá o x e o f de x. Aí tá f de x, mas a gente pode colocar y também. Porque essa parte é meio confusa, né? Porque alguns lugares vão usar f de x, alguns lugares vão usar y. A gente usa y para ficar mais didático de vocês entenderem que no plano cartesiano, aquele ponto lá, igual aqui no caso menos um, é na reta do menos do y. Menos um você vai colocar a bolinha no menos um do y, né? Aqui no caso, aqui, ó, menos 2. A gente vai ligar o menos 2 ao menos um. Cadê o menos um? Né? Vai lá e faz a bolinha, certo? E assim sucessivamente, né? Vamos ver aqui, menos 2, menos um, tá vendo? O menos 2 tá desse lado, menos um tá desse lado na reta do y. Aonde que eles se interceptam? Aqui, né? Aí vai, faz uma bolinha aqui, certo? Então, assim sucessivamente. Se a gente tiver o ponto X e o ponto Y, a gente vai fazendo bolinhas, bolinhas e vai ver que vai formar uma reta, né? Aí depois é só passar uma régua, ligando todos os pontos, a gente vai ter feito essa reta da função afim. Então, voltando ao assunto do f de x e y. Em alguns lugares vocês vão ver f de x, e outros lugares vocês vão ver y, mas é sempre a mesma coisa, f de x é sempre igual a y. É como se fosse o resultado, né? Quando a gente estuda a função, a gente vê o quê? Que o x é, é o domínio, né? E f de x é a imagem, o resultado, né? O y, certo? No exemplo, utilizamos vários pontos para construir o gráfico. Entretanto, para definir uma reta, basta 2 pontos. Sim, para facilitar os cálculos, podemos, por exemplo, escolher os pontos 0 de y e x de os pontos 0, y e x0, né? Nesses pontos, a reta da função corta o eixo x e y, respectivamente. Realmente, se a gente coloca lá, né, o ponto, a gente escolhe o x como se ele fosse zero, coloca o, o zero no lugar do a, né, do x. A gente vai ver que o ponto do y é igual ao ponto b, né? Porque pensa comigo, a gente tem a função, vamos ver aqui, vamos voltar aqui, vamos fazer esse exemplo. A gente tem essa função aqui, 2x mais 3. Se a gente escolhe o valor de x como zero, a gente coloca 2 vezes 0 mais 3, a gente vai ver que o f de x ou o y vai ser igual a 3. Ou seja, o ponto que a reta intercepta no eixo do y é sempre o ponto B, independente de qual seja o ponto B. Se for menos 3, se for menos 8, aí você vai lá na reta do y e vai fazer a bolinha no menos 8, certo? E na reta do x, a gente vai igualar a função a zero. Quando a gente iguala a função a zero, a gente tem uma equação, né, que a gente resolve facilmente, né, cortando números e manipulando para que o x fique sozinho, né? Então, quando a gente quer o ponto do y é sempre o b, e quando a gente quer o ponto do x, a gente sempre iguala a função a zero. Aqui no caso, 2x mais 3, a gente colocaria 2x mais 3 é igual a zero, né? Porque a gente fixou o y como zero. Então, aquilo ali tem que ser igual a zero. Que valor que a gente pode dar para x em que o resultado seja igual a zero, né? Aí a gente passaria, né? Passaria o 3 positivo, passaria negativo, ficaria 2x é igual a menos 3. Tá multiplicando, passa dividindo, então x é igual a menos 3 dividido por 2, que é igual a menos 1,5. Então, o ponto do x é igual a quê? Menos 1,5. Aí você vai lá na reta do x, coloca no menos 1,5, certo? Bem fácil, bem tranquilo de saber isso aqui. Aqui, ó, como o gráfico de uma função é uma reta, o coeficiente a de x é também chamado de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao x. Então, né, vai sempre a inclinação. Quanto essa reta vai estar inclinada vai depender do a. O termo constante b é chamado de coeficiente linear, representa um ponto onde a reta corta o eixo y, pois sendo x igual a zero, temos aí, igual eu falei, a vezes b, a vezes zero
é igual a zero, sobra o quê? Sobra o b. Então, y é sempre o ponto B, certo? Quando uma função afim apresentar um coeficiente angular igual a zero, né? A igual a zero, a função será chamada de constante. Nesse caso, seu gráfico será uma reta paralela ao eixo x. Abaixo representaremos o gráfico da função constante. Aqui a gente viu que f de x é igual a 4, ou seja, não tem x, não tem o a, né? É só o 4. E lembrando que aqui, ó, a gente não acabou de ver que o ponto aonde o y toca na reta do y não é o ponto B? E quem é o B dessa função? Não é o 4? Então, vai ser uma reta constante, né? Uma reta paralela ao eixo x, em que em momento algum toca na reta do x, vai ser uma reta que vai tocar apenas no ponto B, ou seja, né, na reta do y aí, vai ser constante, vai ser uma reta bem constante. Isso que é bem tranquilo de fazer. Se você viu uma função em que não existe o A, só existe o B, a gente só passa uma reta naquele ponto B, nada mais que isso, certo? Ao passo que, quando b é igual a zero e a é igual a 1, a função é chamada de função identidade. O gráfico da função x, função identidade, é uma reta que passa pela origem 0, 0. Além disso, essa reta é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, ou seja, divide os quadrantes de dois ângulos iguais, conforme indicado na imagem abaixo. Então, o que que tem? Quando o b é igual a zero, a gente só tem o x, se a gente for lá fazer o cálculo, vai ser sempre, o x vai ser igual ao y, né? Se x é igual a y, vai ser uma reta em que vai ser, né? Vai cortar no zero e vai assim seguindo. Lembrando que essa reta aqui é, no caso, se o x for positivo. Posteriormente, a gente vai ver que a reta muda quando o a é negativo, né? Então, bem tranquilo também. Se o f de x não existe b, vai ser uma reta dessa forma. Pode mudar o que? A inclinação, porque se o f de x for igual, vamos supor, a 4x, vai mudar a inclinação, mas vai ser uma reta, né, basicamente dessa forma, né, que vai passar pelo ponto 0, 0 e vai subir ou descer, mas vai ser uma reta que vai cortar no meio não, né, depende do número, depende da inclinação. A gente vai ver posteriormente sobre isso também. Temos ainda que quando o coeficiente linear é igual a zero, que é o b igual a zero, a função é chamada de função linear. Por exemplo, as funções f de x é igual a 2x e f de x é igual a menos 3x. São funções lineares. O gráfico das funções lineares são retas que passam pela origem, 0, 0. Representamos abaixo o gráfico da função linear, f de x é igual a menos 3x. Aí tá vendo que ao invés de subir, ela já desceu, já mudou, né? E mudou a inclinação também. Dá pra perceber que a reta já não tá mais cortando os quadrantes em ângulos iguais, né? Dá pra ver que ela deu uma descidinha, né? Por causa de quê? Por causa do 3, do menos 3, né? Se a gente faz o cálculo aí, a gente vai ver que vai dar números completamente diferentes, né? Não vai ser exatamente igual, vai dar uma inclinadinha. Como eu falei, cada função dá uma reta diferente, né? Essa função menos 3x vai dar uma reta diferente, menos 4x vai dar uma reta completamente diferente. Então, né, vai mudando. Uma função é crescente quando atribuímos valores cada vez maiores para x, o resultado de f de x será maior, também cada vez maior. Já a função decrescente é aquela que, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado de f de x será cada vez menor. Isso aqui a gente pode analisar só com A, né? Se o A for negativo, ou seja, menor do que zero, a reta vai ser decrescente, ela vai descer, né? Se o A for positivo, maior que zero, a reta vai subir. Então, decrescente, a reta desce, né? A menor que zero, a reta desce. Lembrando que é de esquerda para direita, tá? Alta aqui em cima vai descer para baixo na direita. E se for positivo, tá baixo aqui embaixo, aqui, né, do esquerda, e a reta vai subir para a direita. Então, tem diferenças, né? Aí, ó, para identificar se uma função é crescente ou decrescente, basta verificar o valor do coeficiente angular, que seria o A, né? Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, A é maior que zero, a função será crescente. Ao contrário, se A for negativo, a função será decrescente. Então, é bem fácil de analisar isso. Não precisa fazer conta, é só visual mesmo, né? A gente sabe que é número negativo e positivo, é só, né? Por exemplo, a função 2x menos 4 é crescente, pois A é igual a 2
valor positivo. Entretanto, a função menos 2x menos 4 é decrescente, visto que A é igual a menos 2, que é negativo. Aí a gente vai ver a diferença aqui, ó. Tá vendo que são retas que basicamente são iguais, só que sentidos diferentes. 2x menos 4 vai subir. Por quê? Porque o A é maior que zero. Já o menos 2x menos 4 vai descer. Então, é como se fosse o oposto, né? O oposto das funções, função crescente e decrescente. Vai estar em quadrantes diferentes, né? No plano cartesiano. Aqui é só um exemplozinho, né? Do que é a função afim. E é isso. A nossa aula fica por aqui. Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo muito bom de se estudar. Essa lógica de função afim, né? Retas, é muito interessante. Está ligado com o conteúdo de funções, conjuntos, né? Conjuntos, os conjuntos dos números do x vai ter uma função, né? Que vai levar os elementos do conjunto x para o conjunto y, né? Que é a chegada, a imagem. Enfim, é um conteúdo muito legal de se trabalhar. Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido o conteúdo, né? E por hoje é só.